Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Então, nós hoje vamos falar sobre algumas coisas da nossa infância. Algumas coisas que finalmente nós começamos a perceber que temos coisas diferentes uma da outra e como nós também exploramos nos nossos programas, parte de quem nós somos vai-se construindo durante essa altura. E, por exemplo, eu, nascida e criada em Viana do Castelo, e agora estou a morar em Lisboa, não sei se já reparaste, Ana Rita, mas sempre que me perguntam, então e tu és de onde? E eu digo, eu sou de Viana do Castelo, moro em Lisboa. Porque é parte da minha identidade. Muito bom, muito bom. Sabes que é curioso quando falas nisso, porque eu quando me perguntam, eu adoro o sítio onde eu nasci, agora adoro, ou seja, às vezes nós precisamos de sair do sítio onde vivemos e onde crescemos para depois, às vezes, dar valor. E eu dou muito valor onde nasci. Eu nasci numa pequena aldeia. Não é uma aldeia, mas é uma aldeia, que é uma freguesia de Oliveira das Mães, que se chama Macieira de Sardes. Portanto, podes pesquisar no Google Maps, Macieira de Sardes, que vais encontrar lá. 3 casinhas. Não, por acaso não. Está cada vez mais evoluído. Mas, curiosamente, quando me perguntam, e não é por falta de respeito ao sítio onde eu nasci, onde vivi, mas Macieira de Sarnes, que é uma freguesia de Oliveira das Mães, fica muito próximo de São João da Madeira. Então, é muito normal eu dizer que sou de São João da Madeira. E isto porquê? Não é que eu renego as minhas origens, mas é porque eu andei na primária, eu comecei na escola em Macieira, de Sarnes, mas depois o meu pai mudou-me para São João da Madeira, então fiz a primária, o secundário, o básico, os meus amigos são todos de São João da Madeira, então basicamente grande parte da minha história é em São João da Madeira, os sítios que eu conheci, os locais que frequentei, a minha vida social passou-se, social e escolar, passou-se em São João da Madeira. Portanto, é muito normal eu dizer que sou de São João da Madeira, mas não sou, eu sou de Macieira de Sarnes, mas não é por desrespeito, é mesmo porque lá está a minha identidade está muito... repara, são sítios geograficamente próximos. Lisboa e Viana não têm muito mais diferenças do que semelhanças. Quer dizer, não vamos estar aqui a contá-las, mas são muito diferentes. Então eu gosto de fazer assim essa diferença. E depois, claro, eu neste momento não vivo nem em São João da Madeira, nem em Macieira de Sarnes. Eu vivo em Aveiro. Ainda por cima, mais isso. Sempre tiveste essa ideia de... Porque eu estava há bocado a contar-te, o meu pai, houve uma altura em que eu achava que os meus colegas da escola achavam que os meus pais estavam separados. Os meus pais nunca se separaram. O que é que acontece? O meu pai trabalhava em Lisboa e nós vivíamos em Viana. Ou seja, ele trabalhava seguido uma semana em Lisboa e ia uma semana a Viana. E para mim era normal. E, portanto, eu sempre tive a ideia de que trabalhar fora de Viana, de sair de Viana, sempre foi muito normal para mim. Ou seja, sempre tive essa ideia de que ia sair. Por exemplo, quando estava na escola secundária, no liceu, eu sabia que eu queria ir para fora. Ok. A minha ficha de candidatura é absolutamente ridícula em termos de cursos, porque é completamente variada, mas das 6 opções são 5 cursos diferentes e 5 cidades diferentes, portanto eu queria era sair.
Mas hoje em dia a distância trama-me um bocadinho, fico triste de ser de serem tantos quilómetros. Mas houve uma altura em que isso era o que me Curiosamente, eu gostava mais. curiosamente, no meu caso, não, eu era muito caseirinha, aliás, eu era muito pequenina e dizia que nunca ia sair de pertinho dos meus pais. E, portanto, nunca tive essa coisa de eu quero, por exemplo, fazer 18 anos para sair de casa. Eu juro que nunca, epá, não tive, mas eu sabia, pronto, os meus pais, uma das coisas que eles nos davam era a educação, dar-nos acesso à educação, e apesar dos meus pais terem a quarta classe, cada um não tinham possibilidades para fazer mais do que a quarta classe, portanto, as minhas origens são mesmo muito humildes, mas os meus pais sempre tiveram esta coisa de eu vou dar o melhor às minhas filhas, e tanto eu como a minha irmã, nós estudamos, temos formação académica, formação superior, portanto, eles deram-nos sempre todas as condições, mesmo eles não terem. Não tendo tido. E, por exemplo, lá na altura, lá na nossa freguesia, eram muito poucas as pessoas que iam estudar e que tinham este acesso e estas oportunidades. Portanto, só por isso, os meus pais são uns deuses e honro imenso todo o esforço e toda a dedicação que eles colocaram sempre para que tanto eu como a minha irmã tivéssemos a vida que nós temos hoje. Portanto, só por isso, um beijinho muito grande aos meus pais, que eu sei que eles não ouvem o podcast, mas... também mando aos meus, eles também não ouvem, mas olha... Portanto, se eu sou quem sou hoje, é graças a eles, e se hoje eu sou tudo aquilo que eu posso ser e viver a vida que eu posso viver, deve-se a grande parte da educação que eles me deram. E isto para dizer que eu nunca tive essa... Ou seja, eu nasci e eu cresci a saber uma coisa, que é que se calhar para ti tu nunca te passou por isso pela cabeça, mas eu tive amigos que para os pais deles estudar era uma coisa completamente fora do radar, era tu nem precisas, tens o 12º ano e tu vais trabalhar. Uhum. E portanto, eu não tive isso, eu sabia que ia estudar, mas lá está, eu se calhar nunca pensei nisso, quero estudar para sair de casa, não, eu sabia que era importante, aliás, da nossa freguesia, eu tenho uns tios meus que também são de Macieira de Sarnes, e as duas filhas deles também são mais velhas, ou seja, a mais velha eu tenho 10 anos, ela tem 10 anos de diferença de mim, e isto para fazer a ligação com a história e com Aveiro, porque às vezes nós... Ok. Essa minha prima tem mais 10 anos que eu, portanto, ela quando entrou para a faculdade com 18 anos, eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, e nós viemos uma vez, eu com esses meus tios, nós viemos trazer lá a Aveiro. Pronto, os meus pais, nós não fazíamos muitas viagens, nem... Pronto, vinhamos de vez em quando, passeávamos, mas Aveiro era uma coisa muito longe para nós. Ok. Então, viemos com esses meus tios trazer a minha prima à faculdade e eu adorei. Lembro-me que estava a caminhar e vi o horizonte, ela vivia na residência e eu vi o horizonte. Ela não sabe essa história, não sabe essa história, mas eu lembro que eu pensei assim, isto é tão lindo, eu adorava viver aqui. Minha ingenuidade, isto com 8 anos. Que giro. Eu sei que tinha 8 anos, porque ela tem mais 10 anos que eu, ela tinha entrado na faculdade, porque não é difícil. A conta não é. Não é difícil. E a verdade é que a questão de Aveiro, mas não era uma coisa que é um sonho, perguntava qual era o sonho, de viver para Aveiro. Não, mas era assim, olha, eu gostava de viver, aliás, uma coisa que eu dizia era, eu gostava de viver em São João da Madeira, porque lá está, eu cresci sempre em São João da Madeira, mas vivia em Macieira de Sarnes, portanto, para mim fazia sentido eu vir viver para São João da Madeira. Mas se não fosse em São João da Madeira, eu gostava de Aveiro. Porquê? Porque eu gosto de cidade, mas não gosto de muita confusão, portanto, como Porto, Lisboa, para mim seria too much. E então, é too much, pronto. É too much. E então São João da Madeira e Aveiro eram aquelas duas cidades que poderia ser, mas se tu me perguntasses, a pergunta é, se tu pensavas nisso, que ias sair de casa e querias... Não,
É engraçado, porque eu dizia que eu, quando tiver 18 anos, eu vou tirar a carta, vou ser dadora de sangue e vou sair de casa. Tirei a carta aos 19, comecei a dar sangue aos 18, mas saí de casa aos 17, porque como faço anos em dezembro, saí de casa para ir estudar para Lisboa antes. Mas eu sempre tive isso. E eu lembro-me de fazer 8 anos e pensar, já só faltam 10. E vocês podem estar a pensar, bem, mas que raio de infância que esta miúda passou. E eu acho que, e aqui mesmo também para agradecer mesmo a educação que os meus pais me deram, eu acho que a minha mãe se regiu e o meu pai em conjunto regiam-se por uma frase: ela é nossa filha, mas ela não nos pertence, ela pertence ao mundo. E eu acho que foi das coisas que eu absorvi tanto deles que provavelmente a dada altura eles se arrependeram muito. O raio da rapariga estava sempre assim. Eu fiz Erasmus na Alemanha, depois 1 ano e pouco ou menos fui viver 6 meses para a Holanda. Basicamente eu não parava quieta, e se não fosse o Covid e agora alguns amigos nossos a começarem a ter filhos, eu acho que eu e o Diogo já tínhamos saído outra vez. Porque gosto de mudar, e esta parte da liberdade, não é que nunca me cortaram as asas, mas era, eu quero experimentar fazer, eu quero pôr um quadro e ver que ficou torto, mas pronto, fui eu. Sim, que engraçado. É isso. É engraçado como os nossos pais influenciam. Tu estavas a dizer essa frase que a nossa filha não nos pertence. Uma coisa que levo muito do meu pai e que é um valor meu muito grande, e associei isto agora. O meu pai diz sempre uma frase: o respeitinho é muito bonito. E nós respeitarmos as outras pessoas e respeitar-nos é muito bom. E a verdade é que o respeito é o meu valor mais elevado. E agora fiz essa. Mas eu cresci muito a ouvir isto, a ouvir para nós respeitarmos, para nos deixarmos também respeitar, por fazermos, por nos respeitar, e portanto é interessante. E lá está, tu estás a falar dessa questão da liberdade, ainda que não tenha. Os meus pais nunca me impingiram nada que eu tivesse que fazer ou que ser. Era, desde que tu sejas feliz, faz o que tu quiseres da tua vida, faz as escolhas que tu quiseres. Nunca houve por exemplo, tens que fazer isto, tens que ser aquela pessoa, tens que ir por aquele caminho. É mesmo, desde que sejas feliz, escolhe o que tu quiseres, faz o caminho que tu quiseres. Isso, eu também tive sempre esse reforço, e agora vou contar aqui uma prova de fogo que os meus pais tiveram que passar e que eu já disse isto aos meus pais, cara a cara, eu admiro o sangue frio que eles tiveram. Porque eles, tu é que decides a tua vida, tu é que tens a responsabilidade pela tua vida, desde que sejas feliz, nós apoiamos-te. E eu sempre fui uma criança, até uma adolescente, bastante tranquila. Até ao 12º ano. No 12º ano eu vim com tudo. Mas eu cheguei a uma altura, cheguei junto dos meus pais e estou-me a rir, que coitados, a sério, o que eles passaram. E eu disse, eu quero ir para uma escola profissional em Lisboa que me dá a equivalência ao 12º. Ou seja, eu não posso terminar o 12º porque aquilo só aceita pessoas que não tenham o 12º terminado. E isto, na boa, a 4 meses dos exames nacionais. E os meus pais... E os meus pais, com o maior sangue frio do mundo, que eu não sei como é que eles estavam por dentro, eles deviam estar em pânico. Da filha, sempre tive boas notas, nunca me esforcei grande coisa e tinha boas notas. E a 4 meses do final de 3 anos, dizem, não quero, vou fazer outra coisa. Então eles respiraram fundo e disseram, Sara, pensa bem,
repara que é um compromisso, estás a deitar 3 anos fora, que te podem, e os 3 que vêm a seguir podem te limitar e não abrir portas, as portas que tu talvez queiras. Vê se há outras maneiras de teres aquilo que queres, sem deitares isto a perder, mas a decisão é tua. Nós claramente temos preferência, mas nós apoiamos-te na tua decisão. E basicamente foi a melhor coisa que eles fizeram, porque eles passaram uma bola, passaram uma responsabilidade, e eu acabei o 12º e não fui para essa escola, depois fui para a universidade e fiz bem. Mas eu acho que naquela altura, se eles me tivessem dito que não... Não, tu ias. Oh, minha amiga, eu não entregava os exames nacionais. Só Engraçado. E parte disto não é só por mim, porque é adolescência, somos mais parvos na adolescência, estamos a testar tudo. E então esta parte, coitados dos meus pais, eu meio volta lembro-me, eu vejo que eu sufoco que lhes dei. Mas eu não tenho uma história muito diferente, quer dizer, é um bocadinho diferente, há aqui uma variação, mas eu durante para aí desde os meus 10 anos que eu digo que queria ser enfermeira. Enfermagem é aquilo que eu vou fazer. Então os meus pais a minha mãe sempre me moveu a dizer que queria ser enfermeira. E isto porquê? Porque eu tenho uma prima que eu adoro que é enfermeira no Luxemburgo e tenho outra prima que eu adoro que é enfermeira e que também vivia lá em Macieira, por acaso era uma das minhas primas também. Então eu só pensei, pronto, aqui está aquilo que eu vou fazer. Eu vou ser enfermeira. Quando foi a escolha qual é que era a área que tu querias, do 10º até o 12º, eu não tive dúvidas, eram as ciências... Sim, o grupo de ciências, científico-tecnológica, acho que era assim na altura que se chamava. Sim. E faço no 12º ano, eu fiz aquilo já... Tu também, provavelmente, as disciplinas mudaram e havia uma disciplina que era projeto, que nós tínhamos que fazer um projeto sobre a área que nós queríamos trabalhar. Eu não tive isso, eu sou do mesmo ano que tu. Eu não sei como é que se chamava, não era projeto, mas eu sei que tive que fazer um projeto. Ok. Eu não sei como é que se chamava a disciplina, mas eu sei que era uma disciplina completamente nova, eu acho que... Se alguém souber que diga aqui nos comentários... Diga aqui, honestamente, eu acho que nem os professores sabiam o que era aquilo. Tipo área projeto, ou sei qualquer coisa. Assim, uma coisa qualquer. Nós fazíamos festas, organizávamos festas. Pronto, mas nós fazíamos. Então, eu e uma amiga minha, responsáveis. Eu e uma amiga minha que tínhamos decidido que não, eu estava decidida, ela estava meio se enfermagem. Então fizemos um trabalho sobre o projeto, fomos a centros de saúde, falamos com enfermeiras, espetacular. O que é que a Rita decide na altura de concorrer? Eu não vou para a enfermagem. Olha, ainda bem que fizeste esse projeto. Mas não era por causa disso. Não. É que eu comecei a olhar e comecei a pensar, eu vou para a faculdade, são 4 anos, eu não tenho a certeza se é realmente isto. É que a certeza que eu tinha com 10 anos. Não é mesmo? E eu não me estou a ver a ter matemáticas, porque eu era muito má. Era boa a tudo, menos a matemática. Então decidi, ok. Mas eu também não queria não ir para a faculdade. Então foi tipo a pressão. A minha candidatura, se tu te lembras o que é que te candidataste, eu não me lembro. Eu já digo, só porque é bastante engraçado. Eu não me lembro, mas as minhas 6, isso eu tenho a certeza, eram as 6 diferentes. Porque eu efetivamente, eu não sabia naquela altura o que é que queria. Então isto foi um desgosto para a minha mãe. Foi um desgosto para a minha mãe, de género, mas tu disseste que sempre querias ser enfermeira. Como é que agora estás a dizer que não queres ser enfermeira? Mas claro que não, eu quero é que tu sejas feliz, faz o que tu quiseres. O meu pai olha isso, faz o que tu quiseres, não... Eles nem levantaram ondas,
Mas eu sei que foi, para a minha mãe, foi duro. Foi duro aceitar. Ela aguentou ali o barco, mas... Ela aguentou, mas foi duro para ela perceber que não era esse o caminho que eu ia fazer. Só aqui para ficar o fun fact, então eu vou dizer os cursos a que eu me candidatei, pela ordem que me candidatei e as cidades onde elas estão, porque isso também tem a sua piada. Então, primeiro candidatei-me a Publicidade e Marketing em Lisboa. A segunda opção foi Marketing em Lisboa, que foi onde entrei. A terceira opção era Teatro, em Évora. A quarta opção era Ciências da Nutrição, no Porto. A quinta opção era Cinema, na Beira Alta. E a sexta opção, calma, era Agricultura Biológica em Coimbra. E, genuinamente, em qualquer um que eu entrasse, eu ficava feliz. Que é do género, é quase uma roleta russa. Olha, onde eu calhar, eu vou fazer por ser feliz, porque eu vejo-me a fazer estas coisas todas. Mas sabes que tu estás a dizer isso, e porque eu estava a preencher a checklist da felicidade, eu só precisava de entrar na faculdade, portanto, eu sentia-me feliz em qualquer coisa. Mas agora que falas nisso, eu sei que me candidatei a Direito. Quando eu disse ao meu pai que me tinha candidatado a Direito, ele disse: Direito? Mas não entrei. E tinha eu acho que tinha Sociologia. Eu não sei a ordem, mas assim, tinha Sociologia, tinha Direito, Ciências Documentais e não me lembro mais nenhum. É engraçado, porque aparentemente essas coisas são todas diferentes e eu tenho noção que a minha candidatura foi um bocado esquizofrénica entre si, mas eu tenho bocadinhos disso tudo e eu utilizo isso. Talvez a agricultura biológica não, mas tem a ver com a sensibilidade que eu tenho em relação ao planeta e ao estado do planeta. E a questão de cinema e do teatro, eu estive mesmo para entrar em cinema e é a minha maneira de eu querer contar histórias para gerar transformação. E é engraçado pensar que com a Palmier eu arranjo maneira de fazer essas coisas todas. Engraçado. E agora estás a dizer isso. Eu não existia o coaching, tá? Não existia. Sim. Também não na consultoria de estilo, consultoria de imagem, ninguém falava disso. Portanto, às vezes nós naquela altura, e pode parecer que nós éramos pessoas desvairadas, não, no fundo nós ainda não tínhamos percebido o que é que era. E agora estás a falar nisso. E tínhamos 17 anos, caramba. Tínhamos 17 anos. O coaching, a verdade, o coaching, sociologia, direito. Tem algum fundamento. E se calhar quem nos está a ouvir e está... Epá, a Sara não tinha nada de moda, nem tinha design, nem nada. E eu depois partilho melhor a minha questão com isso, mas eu acreditava piamente que eu não podia. Que eu podia qualquer coisa, menos trabalhar com roupa e com moda. Era mesmo... Já nessa altura, já nessa altura não. Em todas as fases da nossa vida, nós somos guiados pelas crenças que temos. E muitas delas, lá está, são enraizadas durante a infância. E eu sempre acreditei que era a menina gordinha que não podia vestir muitas coisas. E que eu acreditava piamente que havia pessoas iluminadas que tinham tido a sorte de nascer segundo a lua em 35 graus, que podiam ter estilo. E eu tinha tido azar e a lua estava noutra posição e, portanto, eu não... Tens que me explicar melhor essa da lua, que eu não percebi. Também não tenho explicação, porque não tem explicação. Toda a gente pode ter estilo. Mas eu acreditava que havia alguma coisa que me separava das pessoas que tinham estilo e que emanavam aquilo que eu adorava, e era algo
que me separava delas que eu não podia controlar e que eu não podia dar a volta. Portanto, e era tão forte que eu nem me candidatei. Só é bastantes anos mais tarde é que eu comecei a testar e a brincar com algumas coisas em relação à moda. Tu falas nisso, eu na altura não sei o que é que pensava, mas eu sinto que a fase que eu só comecei a sentir-me perdida no final quando basicamente cheguei à conclusão que, ok, já fiz faculdade, ou seja, já tinha chegado onde eu tinha. Já está. E eu só pensei, ok, agora o resto é casar, ter filhos, não há problema nenhum, atenção, não há problema nenhum em sonhar em casar, em ter filhos. Mas eu pensei assim, eu não me sinto feliz. Eu alcancei tudo o que era suposto no exterior, mas eu nunca realmente me perguntei quem é que eu era. E isso começou, se eu for pensar agora, e às vezes nós só conseguimos refletir sobre as coisas, começou no momento em que eu decido que não vou fazer enfermagem. Apesar de só 4, 5 anos mais tarde é que o clique se deu, mas aquilo foi um momento de quase de rebeldia, de género, começa a questionar-te. E então eu não questionei, tipo, ok, eu vou-me sentir feliz nisto tudo, desde que eu entro para a faculdade. Porque, no fundo, os meus pais tinham trabalhado tanto, batalhado tanto, dado uma melhor educação possível, que ia ser um desgosto para eles, já não ia para a enfermagem, quanto mais para ir para a faculdade. Sim. E há também uma parte de nós, corrige-me se eu estiver errada, mas eu acho que há sempre uma parte de criança, de menina pequenina em nós, que não quer magoar os pais. Então, sobretudo quando temos uma relação tão boa, quando somos tão gratas a tudo o que fizeram por nós. E eu lembro-me quando decidi que era a Palmier que eu queria, que não era exatamente aquilo que eu tinha estudado e exatamente aquilo que eu tinha feito a faculdade. Primeiro foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com coaching. Foi mais difícil para mim reconhecer que era isso que eu queria. Eu ainda me lembro do momento em que disse aos meus pais que o que é que eu ia fazer. Primeiro, de género, cara deles. O que é coaching? O que é isso? Filha! Não estou a perceber! Traduz! Mas foi basicamente assim, eu sou muito rápida a dizer as coisas. Tenho 2 notícias para vocês. Uma é que fui despedida, a outra é que eu já sei o que é que vou fazer e vou fazer coaching. Foste despedida? Não fui despedida, não. A primeira é que o sítio onde eu estava fechou e eu vou para o desemprego, não fui despedida. Atenção, não fui despedida. Eu já fui despedida e com muito orgulho, só tenho pena de não ter sido eu a despedir-me. Não, eu fiquei com aquilo entalado. Por acaso eu nunca fui despedida. E porquê que eu disse que fui despedida? Nunca fui despedida. Não, eu disse assim, tenho 2 notícias. Uma é que o sítio onde eu estava fechou e eu vou para o desemprego. A segunda é que eu já sei o que é que vou fazer e vou-me dedicar ao coaching. E então foi tipo... Ok. Mas para o desemprego. Não, a outra parte eles já não ouviram. Bolas. Então depois o processo e eu tinha que lhes dizer aquilo rápido, porque se eu não dissesse, é que foi mesmo assim, rápido, e agora disse tão rápido que até me troquei toda. É que foi mesmo assim rápido. Então a minha mãe congelou, a minha mãe foi tipo, o meu pai. Eu ainda me lembro, eles estavam na varanda e eles foram, está dito. Porque não era ser insensível, eu precisava de dizer de uma forma para eles, eu precisava que eles estivessem calmos. Eu já tinha a minha vida, eles pensaram, ok, como é que tu vais fazer agora, pagar contas, tens casa, como é que vais alimentar comida, aquelas coisas todas que passaram pela cabeça deles. E eu acho que era isso que a minha verdade também me diz isso, que era aquela criança da menina que não os quer desiludir, mas percebeu que há um outro caminho, que é um caminho diferente. Para o meu pai foi mais simples compreender, para a minha mãe não foi tão simples. Não é não aceitar ela, minha mãe, desde que sejas feliz, faz o que tu quiseres, ser feliz, mas foi complicado para ela perceber o que é que era o coaching,
como é que eu trabalhava, qual é que era o meu trabalho. Uhum. Eu, por acaso, eu trabalho numa clínica em Aveiro e dou lá sessões de coaching, então aquilo ajudou um bocadinho a ela a perceber, ok, trabalhas numa clínica, mas não era bem o que... Sim, não era mas ajuda. Eu por acaso acho que foi ao contrário, acho que a minha mãe percebeu melhor e de vez em quando o meu pai tem assim uns rasgos de espera lá, explica melhor o que é que tu fazes mesmo. Tipo, é mesmo isso? Eu noto que ainda há ali alguma Sabes, confusão, mas sabes que ainda eu falo com os meus pais todos os dias e ainda na semana passada o meu pai disse então, como é que eles perguntam-me sempre como é que está a correr o trabalho, pronto, e não sei o quê, e eu digo sempre está a correr bem, não é? E ainda há 2 semanas ele pergunta-me então, eu assim, pai, olha, vou ter que desligar que eu vou dar agora uma aula. E ele, vais dar uma aula? Mas vais dar uma aula onde? Eu, online. Ele, online? Ah, está bem. E depois diz assim, pois também foi a vida que tu escolheste e és feliz com a vida que tu escolheste, não é? Eu só... E é tão engraçado como nós as duas agora usamos esta frase quando as coisas não estão a correr tão bem e nós viramos uma para a outra. Foi a vida que escolhemos, foi a vida que escolhemos. Que ajuda! Foi a vida que escolhemos, foi a vida que escolhemos. E eu digo, sim, foi a vida que eu escolhi. Pronto. E é incentivado por meu pai. Sempre foi mais simples compreender, porque o meu pai também sempre trabalhou por conta própria, portanto há uma veia de empreendedorismo que eu aprendi muito com ele e ele, sem dúvida, tudo está ligado e agora percebo que muitas coisas que eu faço no meu negócio vêm de coisas que eu aprendi com ele, que ele inconscientes que ele me mostrava, por exemplo, o meu pai trabalha, é serralheiro, ele está reformado, e ele, serralheiro, trabalha com castelaria de alumínios, stores e essas coisas, para quem não sabe, pronto. E então, basicamente, uma das coisas que o meu pai fazia, ele tinha que conhecer os construtores, empreiteiros, trolhas, portanto, eu cresci nesse mundo, portanto, esse mundo dos trolhas, dos empreiteiros, portanto, por isso é que eu honro imenso as minhas origens, porque conheço essa realidade. E eu ia muito, o meu pai, por exemplo, os meus pais, quando nas férias, os meus pais trabalhavam, portanto, nas férias. Então nós nunca tivemos umas férias, por exemplo, no Algarve, coisa que todos os meus amigos tinham. A minha infância foi assim. Para mim, agora, foram as melhores infâncias que eu tive, que eu brincava imenso, eu divertia-me imenso. Mas às vezes, por exemplo, nas férias, ia com o meu pai, ou quando as aulas terminavam, o meu pai tinha que ir a uma obra, eu ia com o meu pai à obra, pequenininha, lá ia com o meu pai. Quando era maior também ia com o meu pai. E eu aprendi muito, e uma das coisas que eu aprendi que ele fazia, o meu pai fazia quilómetros, às vezes para entregar, por exemplo, um orçamento. Eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas antigamente não havia internet, portanto era tudo presencial. Então uma das coisas que o meu pai fazia era, ele fazia um orçamento e ia entregar o orçamento à obra, e eu muitas vezes ia com ele. E lembro-me uma vez, nós andamos tanto, mas tanto, e eu, mas nós ainda não chegamos. Ainda não chegamos, falta um bocadinho. E eu disse, mas espera lá, tu vais entregar o orçamento, mas tu vais fazer a obra. Não, só vou entregar o orçamento, porque eu quero conhecer um empreiteiro, foi um trolha, meu amigo, que me falou desta obra, não sei o quê, por isso eles conheciam-se. E ajudavam-se assim, isto era o networking, sim. e ele ajudou-me, ou seja, eu consegui perceber isso hoje, que eu aprendi muito com o meu pai, a questão do networking, porque as pessoas ajudavam-se umas às outras. Tem um amigo meu trolha que me falou desta obra, agora eu vou lá, vou entregar um empreiteiro, falar um bocadinho com ele, e depois vamos para casa. Nós andamos tanto. Eu disse, pai, mas isto não tem lógica nenhuma, tu estás a fazer quilómetros. Assim, pai, estás a fazer quilómetros para entregar uma obra que tu não podes não ter. Eu posso não ter, mas posso ter. E por isso é que eu vou lá. Portanto, eu vou lá, vou conhecer, vou entregar o orçamento, vou falar com as pessoas e depois posso receber ou não. Mas tu não recebeste, tu fizeste não sei quantos quilómetros para lá e não sei quantos quilómetros para cá. Isto é o custo de nós fazermos negócio. Às vezes
E ele assim, mas olha, eu posso não ganhar este, mas vou ganhar outro. E isto era sempre uma coisa, o meu pai sempre teve este lado dele, otimista e ao mesmo tempo resiliente. Às vezes as coisas corriam muito mal, muito mal. Portanto, o meu pai muitas vezes podia ter, como podia não ter obras. E depois tinha, mas só lhe pagavam não sei há quanto tempo. E nós tínhamos uns pais. Apesar de tudo, nós tínhamos os pais tinham construído uma casa, portanto, tinham um empréstimo e tinham a nossa educação, portanto, eles faziam de tudo para nós termos o melhor e nós vivemos sempre com aquilo que eu acredito que é o melhor. E aprendi muito com o meu pai nesta questão do negócio, está onde as pessoas estão, rodeia-te de pessoas que te ajudam, rodeia-te de pessoas que te apoiam, mas nunca desistas daquilo que realmente é importante. Oh, tão bom! Acho que literalmente não há melhor maneira para acabarmos este episódio. Acho que vamos mesmo ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado da conversa de hoje das Barbies. Para nós foi bom tê-la, não é? Para nós foi bom, foi recordar a nossa infância e os nossos pais. No fundo, acho que foi isso, recordar muito o que aprendemos na nossa infância, não é? Então, olha, se tu gostaste deste episódio, deixa o teu comentário e segue o nosso podcast, o podcast Não Somos Barbies, no Instagram e no YouTube. E nós voltamos para a semana. Tchau! Tchau!